Olá, sejam bem-vindos ao programa Saber Direito. Meu nome é Paulo Casagrande, vou ministrar a vocês um curso composto de 5 aulas sobre Direito Concorrencial Brasileiro. E o tema da aula de hoje é História e Função do Direito Concorrencial. Se tiverem dúvidas, sugestões, críticas, podem entrar em contato com o programa por meio do endereço eletrônico saberdireito@stf.jus.br. Então, o tema da aula de hoje é História e Função do Direito Concorrencial. Por que História e Função? A gente vai se utilizar da apresentação da história do direito concorrencial para entender melhor qual que é a função do direito concorrencial em países que adotam a economia de mercado, o sistema capitalista de produção, para o funcionamento dessa economia de mercado. Então, é importante para que entendamos essa função, o contexto histórico em que essas regras foram adotadas. Bem, quando se começa a falar em direito concorrencial, o direito concorrencial, as primeiras regras que podem ser consideradas como regras de defesa da concorrência, foram implementadas pelos primeiros países a se industrializarem fortemente, particularmente aqueles países que primeiro passaram pelo que se chama de Segunda Revolução Industrial, em que houve o desenvolvimento de algumas atividades econômicas, ferrovias, indústria do petróleo, indústria química e mesmo a atividade bancária, que exigiam uma grande concentração de capitais para que pudessem ser desenvolvidas. Essa concentração de capitais se deu em empresas privadas e foi um fenômeno novo na história do desenvolvimento do capitalismo, que foi a detenção de significativo poder econômico em mãos de agentes privados. Vimos que essa situação nova gerou uma série de tensões, uma série de conflitos que deram causa à edição dessas primeiras regras de direito concorrencial. E a partir da avaliação da história do direito concorrencial, foi possível identificar a função do direito concorrencial, que é resguardar o funcionamento da concorrência nos mercados, que é resguardar a competitividade nos mercados, ao reprimir algumas práticas, algumas condutas de agentes econômicos que podem restringir essa concorrência. Vimos que esse raciocínio está imbuído na Constituição da República Brasileira. O direito concorrencial prevê. O direito concorrencial prevê uma série de duas formas principais de controle. O controle de condutas anticoncorrenciais e o controle de estruturas, de fusões e aquisições, também conhecido como controle de concentrações econômicas. Além disso, a gente viu, em terceiro lugar, nessa aula, alguns conceitos básicos para a compreensão das regras de defesa da concorrência. Quais foram esses conceitos? O conceito de posição dominante, que é estritamente ligado ao conceito de poder de mercado. A gente viu também o conceito de mercado relevante, que por sua vez está relacionado ao conceito de posição dominante. Vimos também o conceito de barreiras à entrada. E, por fim, demos uma pequena introdução sobre como o direito concorrencial, qual a técnica do direito concorrencial para considerar determinadas práticas como ilícitas, às vezes, caracterizados como ilícitos sob a regra da razão. Hoje nós continuaremos o nosso curso sobre direito concorrencial. Teremos uma aula sobre os principais tipos de condutas anticoncorrenciais. Quais são os tipos de práticas anticoncorrenciais, né? Vimos que há as condutas unilaterais, as condutas que são implementadas por meio de acordos entre empresas. Esses acordos podem ser horizontais ou verticais. Vimos também que algumas condutas são analisadas pela regra da razão. Na verdade, a grande maioria das condutas são analisadas pela regra da razão. Por quê? Porque é necessário verificar os efeitos que essas condutas têm, principalmente no bem-estar do consumidor. Então, como diversas das condutas podem
causar tanto benefícios quanto impactos negativos no bem-estar do consumidor, elas são analisadas pela regra da razão, que exige do julgador que se ponderem esses efeitos e assim verifique se essa conduta deve ser considerada ilícita ou não. A exceção a essa regra, a regra da razão, são os cartéis, que são analisados no Brasil por regra per se, pela aplicação per se, são considerados como ilícitos per se. Uma vez que se verifique a prática dessa conduta na realidade, ela deve ser considerada como ilícita. Nós relembramos alguns aspectos institucionais dos órgãos que estão envolvidos nesses mecanismos de controle. Revimos o papel da Secretaria de Direito Econômico como principal órgão de investigação, o papel da SEAI como também possível de participar desse tipo de investigação e o papel do Conselho Administrativo de Defesa Econômica como o órgão de julgamento na esfera administrativa desses processos. Também vimos, ainda na parte institucional, que o Ministério Público tem, também os outros órgãos de investigação criminal, têm competência e têm condições de atuar no combate a cartéis de outros ilícitos anticoncorrenciais também, mas particularmente no combate a cartéis. E que o Judiciário, quando tem que atuar nesses processos de investigação de combate a cartéis, tem reconhecido a legitimidade do acordo de leniência, que é um mecanismo extremamente importante para esse tipo de investigação, e também tem autorizado, de acordo com os dispositivos da Lei 8884, a Secretaria de Direito Econômico implementar diligências de busca e apreensão. Por fim, vimos alguns aspectos criminais relacionados ao combate a cartéis e como isso interage com a investigação administrativa da prática de cartéis. Vimos que os cartéis também são caracterizados como ilícitos, de maneira geral, na Lei 8137, no que se refere a cartéis de licitação, pela Lei de Licitações, a 8666, e vimos também que os órgãos de investigação criminal têm um papel importante nesse tipo de investigação e que a cooperação entre os órgãos de investigação criminal e de investigação administrativa, principalmente a Secretaria de Direito Econômico, tem resultado em ações mais eficazes no combate a cartéis. Os principais aspectos desse controle de estruturas, a justificativa desse controle de estruturas, o porquê que faz sentido serem implementadas normas de controle de estruturas ou controle de concentrações. A gente também viu que há uma série de maneiras como as empresas podem se concentrar, concentrações horizontais, concentrações verticais. Vimos também que uma situação semelhante às concentrações são as cooperações empresariais. Vimos que ambas essas situações podem ser analisadas pelo Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência com base nas regras da Lei 8884, a Lei de Defesa da Concorrência. Por fim, vimos que há uma série de critérios que sujeitam algumas operações a esse tipo de controle. Esses critérios são muito mais claros quanto a concentrações econômicas do que para cooperações, em que há critérios objetivos que obrigam as partes as partes envolvidas nesse tipo de operação a notificar essas operações às autoridades antitrust. Por fim, vimos alguns aspectos práticos de como se dá esse tipo de controle. Então, vimos os prazos envolvidos, vimos o que exatamente cada um dos órgãos faz nesse tipo de análise, vimos também a natureza desse controle, que é um controle a posteriori. Mais uma vez agradeço a presença de todos e espero que tenha sido proveitoso para vocês. Um abraço.